Olá, graça e paz. Vamos falar um pouco mais sobre a Bíblia. Hoje eu tenho uma companheira aqui para falar da Bíblia comigo. É a Gabriela. Fala oi pro pessoal, Gabriela. Oi. A Gabriela é minha sobrinha e hoje eu trouxe ela para participar comigo aqui do vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o atleta de Cristo. É que Jesus é muito importante pra gente e que ele morreu na cruz pela gente. Exatamente. E a gente vai falar sobre. A gente está aproveitando aí o clima de Copa, né? Ontem o Brasil infelizmente perdeu, né, Gabrielinha? Infelizmente perdeu. 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 Mas a gente Meu vai pai falar. ficou um pouquinho com raiva assim do Brasil. Seu pai dela ficou um pouquinho com ela, como todo mundo, acho que quase todos os brasileiros, né? Mas existe um texto nas escrituras que fala sobre atleta. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 26, que fala que o atleta ele tem que se cuidar, ele tem que se controlar, ele tem que cuidar do seu corpo, ele tem que treinar. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que essas pessoas fazem tudo isso para conquistar uma coroa corruptível, ou seja, algo que passa, algo que com o tempo se destrói. Né? No tempo de Paulo era uma coroa de folhas, não era o que temos hoje, medalhas. É mesmo, gente. E quando a gente precisa de Jesus, Jesus aparece só pra nos ajudar. Exatamente, tem que buscar Jesus, não é? Porque o atleta, a gente vê, por exemplo, que Paulo fala que o atleta corria por causa de uma coroa corruptível. Mas a gente, em Jesus, né, Nenê? A gente tem a garantia da vida eterna. Em Jesus a gente vai pro céu, não é? Jesus que leva nós pro céu. É. E ele também tá aqui pra nos proteger. Tudo que a gente sente, ele transforma isso em alegria. Exatamente. Porque Jesus, ele nos ama, né? Ama. Então, e nós vemos lá que Paulo fala sobre a dedicação, e falando do clima de Copa, a gente vê que muitas pessoas... E Jesus é muito importante pra gente. Todo que, quando a gente, sim, fica triste ou com raiva, Jesus vem na gente e fala as palavras de Deus pra nos alegrar. Exatamente, em Jesus a gente encontra alegria, ainda que a gente perca na Copa, né? Mas vamos lá. A gente vê que o atleta, ele se dedica, e nós temos que aprender que temos também no que nos dedicar. Nós vemos, por exemplo, alguns exemplos aí, talvez o mais famoso na Copa, de Cabo Verde, que era um país pequeno, um país inteiro que dá menor que a população da cidade onde eu moro, que é Ribeirão Preto, mas que conseguiu, buscando, se dedicando, conseguiu o quê? Empatar com a Espanha, empatou com o Uruguai, depois chegou até então a jogar com a Argentina e lutou até o fim com a Argentina e conseguiu ali quase que o empate. E também Jesus morreu na cruz só pra nos salvar. E o mal achou que tinha vencido, só que ele ressuscitou e ele conseguiu de novo a coragem. Exatamente, porque o mal nunca vence Jesus, né? Não. O mal nunca vence Jesus. Por isso nós temos a certeza de que nessa luta que nós estamos, ainda que um atleta, Paulo fala lá no versículo 24, que alguns atletas correm, mas um só ganha. Mas em Jesus nós somos todos vencedores, não é, Neném? Somos todos vencedores. Mas o que Paulo nos ensina é que temos que nos esforçar, nos dedicar. Paulo fala que ele, assim também como o atleta, ele se dedicava em fazer o melhor. Observe que, por exemplo, nós temos o exemplo de Cabo Verde, mas nós também vimos a República Democrática do Congo, nós vimos também um país chamado Curaçao, que é menor que o Cabo Verde, e foram pessoas que se dedicaram e ainda que não conseguiram o prêmio principal da Copa, mas eles venceram a si mesmo. Eles entenderam que eles fizeram o melhor. E assim nós também temos que fazer, como o apóstolo Paulo disse. Nós temos que fazer o nosso melhor. E a grande diferença entre aquele que serve a Deus corretamente não é que ele vai buscar vencer, alcançar um prêmio, porque o prêmio nós já conquistamos em Jesus. O que você quer dizer? Deixa eu falar. Então pode falar. E também, quando a gente precisa de ajuda, Jesus aparece só pra nos proteger. Ele nos dá coragem, força. E tudo que a gente faz, ele está ele tá dentro do nosso coração e nunca vai nos deixar. E a gente também é muito especial pra ele. Exatamente. Dos momentos das nossas fraquezas, em que a gente às vezes pensa que vai perder, Jesus vem e nos fortalece. Porque a nossa vitória... Igual a história de Davi. Ele tinha coragem, Deus deu coragem pra ele. E o que ele fez? Venceu o gigante. Exatamente. Como eu disse, e Davi mesmo, como a Gabrielinha bem citou aqui, Davi ele disse que ele não ia lutar com Golias na força do seu próprio braço. Mas ele foi em nome do Deus Altíssimo. E ele ganhou a vitória, foi por causa de Jesus, não por causa dele. Mas Davi fez o seu melhor. E é isso que nós temos que entender. Não é porque nós temos a vitória garantida,
porque Jesus conquistou para nós a vida eterna na cruz, que nós não temos que fazer nossa parte. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então nós temos que entender que nós temos que fazer o nosso melhor. Como esses atletas de um país pequeno, que talvez não tinha estrutura das grandes seleções, mas fizeram o seu melhor e conquistaram grandes conquistas. Talvez não venceram as grandes seleções, mas fizeram o seu melhor. E venceram as adversidades que eles tinham dentro de si, dentro das suas limitações, mas foram pessoas que venceram por causa da ajuda de Jesus. No nosso caso, por causa de Jesus é que nós vencemos. No não... nascimento de Jesus, As cachorras tá louca, a Gabriela falou. Quem sabe faz ao vivo. A Gabrielinha e eu estamos aqui ao vivo. E as cachorras latindo no portão. Pode falar, neném. Igual quando eles cantam esse negócio aqui. Eu ensaiei uma música que eu inventei. Ao nome de Jesus, eu quero te declarar em ti. Todo mundo que fica com medo vai ter coragem com Jesus. Todo mundo que tem medo vai sentir coragem de Deus. Quando eu fiquei e eu senti, eu tinha medo da Sofia. Ela tinha medo da Sofia, agora não tem mais. Então veja bem, quando nós entendemos que a nossa vitória está em Jesus e que essa vitória está garantida, nós fazemos o nosso melhor em retribuição a tudo aquilo que o Senhor fez. Aquelas nações que foram para a Copa e que não tinham condições talvez de serem campeãs, mas entenderam que receberam o apoio das pessoas da sua nação, receberam o apoio dos seus familiares, e tudo aquilo que eles faziam foi em gratidão a tudo aquilo que eles já tinham recebido. E nós, como gratidão a Jesus, nós nos esforçamos para fazer o nosso melhor. Nós vemos, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, Paulo dizendo que nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Ou seja, o amor de Cristo, ele nos impulsiona, é ele que nos faz nos dedicarmos. Porque nós já recebemos o amor de Deus sobre nossas vidas. E agora a nossa vida que vivemos para Jesus é uma expressão da gratidão. Nós não estamos correndo atrás de um prêmio, porque o prêmio já nos foi conquistado. A Bíblia diz que todas as coisas, todas as bênçãos celestiais, nós alcançamos em Cristo Jesus. Em Efésios diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ou seja, nós já somos abençoados. Então agora o que nós temos que fazer é retribuir a graça de Deus que nos alcançou, a dádiva da vida eterna. Também, quando a gente precisa de coragem, Jesus vem e nos dá. E quando a força do mal aparece, a gente não vai desistir. A gente vai derrotar ele, não vai deixar ele nos atingir. Exatamente. Ainda que sejam grandes adversários, como ela citou aqui de Davi e Golias, ainda que sejam grandes adversários, mas nós temos que ter fé em Jesus e buscar em Jesus. Porque nas nossas limitações, nós podemos talvez ser decepcionados, mas o apóstolo Paulo também diz que quando estamos fracos, nós somos fortes. Por quê? Porque Jesus toma nossas vidas, Jesus sabe das nossas fraquezas, mas o inimigo se rende diante da força do Senhor que está conosco. Quando estamos fracos, aí estamos fortes, porque nos voltamos para Deus e nós vencemos. E vencemos porque o Senhor realmente é a nossa força. Igual o capítulo. E quando eu fiquei assim, meio assustada com o escuro, eu dei coragem, Jesus me deu. Aí, eu não tinha mais medo de escuro, então eu tô tentando, Jesus está me dando muita coragem pra mim conseguir dormir no meu quarto sozinha. Tá vendo? Ela tinha medo do escuro e Jesus está dando coragem, logo ela vai vencer esse medo e vai conseguir dormir sozinha no quarto dela, porque Jesus vai dar força para ela. Como Jesus também nos dá força para vencer toda e qualquer adversidade que se levanta contra nós. Graças a Deus que ele me deu aquela luminária preta, que eu não me senti sozinha, eu me senti protegida, e graças a Deus e todo mundo que me ama. Eu gosto muito. Tá vendo? Ela ganhou uma luminária do tio Ronilson, e a luminária ajuda ela a ter mais coragem para dormir lá, porque deixa o quarto dela um pouco iluminado. E assim, é Jesus. Quando ele entra na nossa vida, ele ilumina tudo, né, neném? Ele ilumina a nossa vida. Não. Não, agora é mocinha. Ela não é neném mais. Então veja bem. Nem usa fralda. Então, nem usa fralda, então ela não é neném mais. Tá vendo tanta gente que está assistindo nós, neném? Não é o nome das pessoas que estão assistindo nós.
Então, nós precisamos nos voltar para essa verdade do Evangelho, que nós temos sim, estamos vivendo em uma batalha, mas nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus. Mas isso não pode nos acomodar, porque muitas seleções, por exemplo, muitos times, muitas vezes entram, como o ditado e a expressão no futebol, de salto alto, ou entram com favoritismo debaixo do braço, e acabam se decepcionando. Eu me esforcei muito para ter coragem. Eu não deixei o mal me atingir. E quando eu tô triste assim, eu vou lá dar um abraço no meu pai e minha mãe. Porque assim, a alegria vem. Jesus sempre me protege. E quando assim eu tô meio triste, Jesus vem e me dá alegria. Amém. Exatamente. Então você vê, as seleções entraram de salto alto e acabaram tendo problemas. Por quê? Confiaram em si mesmo, se acomodaram diante daquilo que eles tinham como habilidade. Mas nós não podemos nos acomodar diante disso. Nós temos que nos esforçar. Como eu disse, Tiago fala sobre a fé que tem que produzir obras. Essas obras são a perseverança, a vida de oração, a vida de leitura bíblica, no sentido de também o fato de buscar em Deus força para vencer as coisas, que o Senhor tem dado vitória a Gabriela, e Deus também dá a vitória a nós todos. Então que nós possamos ficar com essa palavra no nosso coração, né? Que o Senhor habite em nosso coração, nos dê força para vencer, que a gente se inspire nas Escrituras, mas que a gente possa também olhar as coisas ao nosso redor, né? Porque muitas vezes Deus nos dá lição sobre as coisas que estão acontecendo. É futebol, mas o que a gente pode aprender? A gente pode aprender, por exemplo, com o Cabo Verde, como diz um país pequeno, um goleiro que foi, bem dizer, o destaque da Copa, que está até agora, para mim foi um dos destaques, um goleiro com 40 anos. Igual Jesus, que nos deu tanta coragem. Ele deixou eles pôr umas coroas de espinho na cabeça dele. Só que quando ele deu muito esforço só pra salvar a gente, ele criou coragem e a gente nunca mais ficou sem ele. A gente não ficou sozinho, a gente ficou no caminho certo. A gente não gosta de ficar no caminho do mal, porque o mal só dá medo, só dá tristeza. Então, raiva não vai vencer Deus, porque todo mundo que tá assistindo esse vídeo vai receber a presença de Deus. Amém. Então, nós temos que entender que aquelas pessoas que entraram com humildade alcançaram grandes resultados, mas aqueles que chegaram com soberba foram muitas vezes surpreendidos. E que tudo isso nos faça aprender uma lição, porque temos contextos bíblicos, temos textos bíblicos e temos coisas da vida real que nos mostram que temos que nos dedicar, que temos que nos empenhar, e assim vamos ser bem-sucedidos na nossa vida cristã, que é isso que o Senhor espera de nós. Né? Então eu agradeço a você que está assistindo o vídeo, você que está deixando sua mensagem aí, você que está acompanhando o vídeo. Eu e a Gabrielinha junto aqui falando de Jesus, e a Gabrielinha agora vai agradecer você e deixar um recado para você me seguir aí, para você deixar um comentário, né, neném? Neném mais não, gente. Fala para ele seguir o tio Ronilson lá e depois deixar um comentário. Prossegue o Tinonis, porque ele vai dar a apresentar dizer para vocês e vocês vão receber o caminho certo. Dá um like para ele, manda um coraçãozinho. Amém. E também deixe o like e Amém. se inscreve. É isso aí. Gente, Deus abençoe, que a palavra do Senhor encontre repouso no seu coração. E uma estrelinha. E uma estrelinha. E reproduza fruto para a glória de Deus. Que você tenha aprendido um pouco mais sobre as Escrituras com o irmão Ronilson, o tio Nonilson, como ela diz, e com a Gabrielinha, que também vai crescer sendo uma mulher de Deus. Leite. Gabriela Pinheiro Leite, que vai crescer sendo também uma serva de Deus e vai proclamar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Com 5. 5 anos ela tem. Gente, Deus abençoe, viu? A gente pode gravar mais um. Oi? A gente pode gravar mais um. Ai, susto. A gente pode gravar mais um. Deixa eu ver.